seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde ao nosso Azeviste, começando em mais um programa especial para você que acompanha a programação da nossa TV Câmara de Salvador. Como sempre, aqui tem um conteúdo especial para você, onde você se vê. E hoje o papo não podia ser diferente, a gente vai trazer para você a história de uma mulher que teve que se tornar forte para existir e resistir, viu? Eu tô falando de Tiffany Odara. Você certamente já ouviu esse nome. Ela é pedagoga, feminista negra, mestra em Educação e Contemporaneidade no programa de pós-graduação em Educação e Contemporaneidade pela Universidade do Estado da Bahia, a UNEB. E a Lorixá do terreiro Oiamatamba de Cacurucá, no bairro de Portão, em Lauro de Freitas. Ativista social, ela também é especialista em gênero, raça e sexualidade. É membro do Fórum Nacional de Travestis e Transsexuais Negras, vice-presidenta do Conselho de Mulheres e conselheira do Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial, ambos em Lauro de Freitas. Ao longo da sua atuação dentro dos movimentos sociais, já desenvolveu diversas ações e projetos voltados para o emprego, educação e redução de danos, principalmente para a população LGBTQI-APN+. Neste ano de 2023, foi a primeira mulher trans que ousou a concorrer ao posto de ouvidora geral da Defensoria Pública do Estado da Bahia. É pouca coisa? Né não, viu? E é com ela que eu vou conversar a partir de agora. Seja muito bem-vinda, Tiffany. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Cristiele. Eu quero agradecer à TV Câmara, agradecer a você, né, pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui hoje falando um pouco dessa minha ousadia em resistir, em atuar. Uma ousadia que nasce de uma coletividade, de um agrupamento, de um aquilombamento, e que é muito importante essa ousadia ela ser visibilizada, não como uma retórica pessoal, mas uma retórica que possa trazer outras Tiffany para esses espaços, que é muito importante. Com certeza. Primeiramente, sua bênção, viu? Minha abençoe sua bênção. Minha abençoe. E eu queria que você trouxesse para a gente a sua história desde o comecinho, né? Porque muita gente te vê aí atuante, na frente de várias causas de movimentos, à frente do terreiro, mas pouca gente conhece a Tiffany, né? Talvez até antes de se tornar Tiffany. Me diga, qual é o seu nome de batismo? Como foi sua infância? Onde você nasceu? Enfim, como é que você viveu o seu primeiro momento, né? O seu primeiro estar, que foi a sua infância? Conte pra gente. Então, na verdade, começando pela minha infância, eu fui uma criança que nasci aqui no Centro Histórico, né? Eu nasci aqui no Centro Histórico, vivia um período da minha vida no Taboão, um período antes desse processo de reurbanização, entre aspas, né? Esse período de expulsão, na verdade, das famílias pretas que aqui habitavam. Então, eu vim dessas famílias que têm que sair desse território para uma nova ocupação voltada para o capitalismo. E aí eu vou morar no bairro do São Caetano, na Fazenda Grande do Retiro, São Caetano, são os bairros que eu também transitei durante a minha infância, bem como Marechal Rondon também. E a minha infância ela é muito marcada por uma pobreza, pelos fatores da desigualdade social. E, infelizmente, com a perca recente de meu pai, biológico, eu vim entender que foi meu pai que me impulsionou a hoje estar aqui. Como? Porque as minhas primeiras lembranças, quando eu vi meu pai já falecido, desprezo fisicamente desse mundo, as minhas primeiras lembranças que eu comecei a ter de meu pai foi das caminhadas do 20 de novembro, foi dos ensaios, né? Porque ele era muito amigo e atuante do Bloco Afro Muzenza, né? Com Geraldão na época. Meu pai é irmão biológico de Jorginho, do Bloco Comanche. Então, eu convivi muito tempo na sede do Comanche do Pelô. Eu participei de várias oficinas da Associação Brasileira de Capoeira Angola. E eu comecei a ter essas recordações. As recordações que participei de algumas oficinas na época do... não lembro se era do bando Teatro Olodum, mas era algo referido ao Olodum, naquele processo ali no Centro Histórico, e era meu pai que me impulsionava a estar nesse lugar. E isso foi muito importante, porque isso me trouxe um empoderamento, um engajamento político-social. Eu não costumo falar o nome de batismo, por dois motivos. Porque, na verdade, não era quem eu sou, sim, e porque o batismo católico, ainda que eu tenha muita admiração pelo catolicismo, né, por algumas respeito, admiração no sentido do respeito, porque eu fui criada nesse ambiente, né, porque minha avó, bem como meu pai, tinha essa questão do sincretismo religioso muito forte.
e algo que se é respeitável, porque é algo também que consolidou e nos trouxe aqui hoje. E a gente aqui hoje, a gente pode falar desse lugar e de outros lugares. Porque aqui hoje eu posso entender que Yansan é Oiá, é Matamba, eu posso trazer elas de uma forma mais explícita, porque a gente não é mais necessário o sincretismo, mas foi importante e foi necessário. E aí, porque o batismo ele vem para dizer que a gente não tinha alma, né? Sim. Que preto não tinha alma. E quando eu nasci, foi uma grande expectativa, porque a nossa sociedade ela é generificada. É uma sociedade que atribui as questões de gênero aos órgãos genitais. Sim. E quando a gente vai fazer um aprofundamento nessas discussões, em outras etnias, principalmente algumas etnias africanas, gênero é aquilo que você se autodeclara. E essa autodeclaração parte de uma construção. Então, quando você vem para o Brasil, para o Ocidente, percebe que o lugar da mulher é um lugar de fragilidade, um lugar de submissão, como o cristianismo, a colonialidade, ela vendeu, e você chega em etnias africanas e vê sociedades como Eleco, vê o protagonismo de Oxum, vê as artimanhas e atitudes de Oiá, você percebe que esse lugar de submissão não pertence às mulheres negras, não pertence a nós mulheres, e que essa autoidentificação, porque vai falar de uma mulher que pega numa enxada, que lidera exército. E aí você percebe que esses requisitos do colonialismo ainda são presentes. A gente não tem uma comandante-geral da Polícia Militar mulher. A gente não tem mulheres em alguns cargos que são importantes. Mas eu tenho dentro do candomblé mulheres que lideravam exércitos como Oba. Entende? Então, é importante fazer essa reflexão, é importante fazer essa análise, até porque eu me sinto à vontade e confortável ao seu lado de ter essa troca, porque eu aprendo com Cristiele aprende comigo, eu aprendo com quem está nos escutando, nos ouvindo, nos assistindo, e essa troca ela é de suma importância até para as pessoas entenderem que quando você encontrar uma pessoa trans que abraçar e que acolher, respeite aquele momento que você a conheceu e como ela se autodeclara, né? Isso. E acho que isso é uma provocação que a Cristiele faz, que é importante a gente levar e disseminar para as pessoas que nos assistem. Exatamente, porque muita gente tem essa resistência e fica muito cheia de dedos na hora que encontra uma pessoa trans e não sabe como é que lida, né? Ah, mas como é que eu devo tratar ele ou ela? É muito simples, né? Basta você ver como a pessoa se identifica, como a pessoa se porta, como ela se apresenta, que vai ser fácil você perceber como ela quer ser tratada. Exatamente. Né? Caso seja uma pessoa que se traje como homem, que converse como homem, se apresente como homem, assim deve ser tratada. E, enfim, isso. Aí eu tô isso com essencial, dúvida. É o respeito. Aí eu tô com dúvida. Pronto, pergunte como é seu nome, meu bem, já na neutralidade, como é que você quer ser tratada, tratado, como é a melhor forma, mais adequada, como é que eu posso te chamar? Isso é importante, né? Enfim, então, minha trajetória, voltando, ela é muito marcada nesses fatores, infelizmente ou felizmente. A violência, ela me atravessa desde muito cedo. A gente que é preto, a gente sabe, a gente que mora na periferia sabe. Mas isso me deu, é importante trazer, mas não é para ser normalizado, mas é para ser refletido. A violência, o ódio, elas foram fatores impulsionantes que me impulsionou, que me trouxe estar aqui hoje. Se eu fosse devolver à sociedade tudo que a sociedade me dá, eu não daria flores, eu não daria meu conhecimento intelectual, eu não daria a minha beleza, eu não daria minhas atitudes. Eu daria essa violência, porque seres humanos são seres condicionados pelo meio. E o meu meio ele foi muito violento, ainda é, infelizmente. Eu falo de uma sociedade onde pessoas trans elas precisam provar a todo momento que elas são dignas e capazes de acessar alguns espaços. E olha que eu estou falando de um país que lidera índices de assassinato de pessoas trans, principalmente as pessoas LGBT, principalmente as pessoas trans, de um país que não permite o nosso acesso e permanência em alguns espaços. Então, estar aqui hoje, para mim, é um ato político revolucionário. Estar hoje na TV Câmara, estar ao seu lado e tendo a oportunidade de falar, Tiffany está falando em nome de muitas, Tiffany está com muitas aqui e Tiffany está podendo fazer um ebó de boca para que muitas também possam ocupar esse espaço. Com certeza, perfeito. Então vamos falar desse momento, né? Você falou um pouco da sua infância, que foi marcada pelas desigualdades sociais. E em que momento você começou a transicionar, né? Como é que você começou a se perceber, a perceber em que corpo você se identificava, enfim, qual era o seu lugar? Como é que foi esse momento, né? Você já me disse em outro momento que foi aos 12 anos. Sim. Mas como é que foi? A partir dos 12 anos, você começou essa transição, como é que foi
essa revelação, entre aspas, para a Sim. família? Como é que foi a reação de seu pai, de sua mãe? Enfim, conta pra gente como foi esse processo. Aos 12 anos de idade foi o momento que eu marco como esse momento da transição, esse momento que eu chamo minha mãe para dialogar, para dizer que eu não existia nesse corpo, naquele período, que tinha algo errado comigo e que esse algo errado não estava relacionado à forma com quem eu sinto atração sexualmente, mas como eu me comportava, como eu não me via socialmente. Né? Na época eu não usei esses termos, lógico. Eu falei, minha mãe, eu não sou essa pessoa. Ela, como assim, menino? Eu disse, eu não sou essa pessoa, não. Eu não me vejo, eu não me sinto bem, eu não me sinto confortável vestindo essas roupas, não me sinto bem cortando o cabelo. E isso é muito desde criança, sabe? Então, hoje, em alguns espaços, essas pessoas querem dizer que não existe crianças trans, mas existe. Porque eu sempre fui uma criança, eu sempre digo, uma criança viada, uma criança afeminada. Eu sempre fui uma criança que eu tinha fascínio, vislumbre, eu desejava, e até hoje, né, o universo, tudo que vem no mundo feminino. E na minha época, eu não sou tão velha, né? Tinha aquela fila de menino e fila de meninas. E eu automaticamente eu ia para a fila das meninas. Quando tinha gincanas, eu sempre questionei a ficar nas gincanas femininas. Então, com 12 anos, eu já tinha essa consciência só que eu não tinha respostas. A sociedade dizia que eu era um viadinho, que eu era um preto, um viadinho, uma Vera Verão. Era assim que a sociedade me tratava. Né? E eu estava buscando uma busca. E aí, quando eu disse isso à minha mãe, que eu comecei a reivindicar isso, né? Já uma fase de pré-adolescência, né? Uma fase complicada, de fato, porque a gente não tem autonomia sobre os nossos corpos, não tem um debate ainda denso, amplo, profundo para se discutir isso. A nossa sociedade tem muitas ignorâncias sobre as questões de gênero, entendendo como as pessoas elas pensam as identidades de gênero e como ela constrói suas identidades de gênero. Esses são os fatores que me inibiu e que me trouxe também outras violências. Então, essa transição, essa revelação, ela já estava dentro de mim, mas para colocar em público, para fora, foi nesse período, marca com essa idade, e que eu tive vários atravessamentos, né? Porque foi complicado. Inclusive na escola. Principalmente na escola. Então, eu lembro que eu estudei um tempo aqui, que ali na ladeira do Buqueirão tinha uma escola, Marquês de Abrantes, na ladeira do Baluarte, que é próximo à descida ali. Eu estudei no Terezinha Vaz Silveira, eu não lembro o nome das escolas, viu? Minha memória é boa. E eu lembro que eram muitas brigas por conta desse meu jeito afeminado. Né? Então, na escola a culpa era minha. O professor me dizia, a culpa é sua. Se comporte como homem, seja homem. Né? E aí eu escutava, se alguém lhe bater, retribua. Tá vendo que seres humanos é condicionado pelo meio? Porque eu também tinha que me defender. Claro. Eu lembro que uma vez eu estava na fila da merenda, eu recebi um copo de café. Café não, desculpa. Nescau, ou foi sopa, eu não lembro direito. Não lembro se foi a sopa, eu lembro que nessa época... Tamo aí, viadinho, joguei. Quando o menino jogou, na hora eu não revidei, mas depois eu peguei uma cadeira e tive que devolver nele. E eu fazia isso para ter o respeito, para pelo menos ser minimamente respeitada. Então, quando a gente vê uma pessoa trans que bate na palma da mão, um gay afeminado que grita, uma lésbica masculinizada que está firmada, que não quer muita conversa, é porque o corpo dela já está falando de um lugar de muito atravessamento. Então, porque ela é barraqueira, porque é assim. Não. É porque essa pessoa ela tem uma história e que essa história ela está num lugar de marginalização, de violência, de truculências. Então, esse foi o meu lugar de atravessamento. E eu fui uma criança muito intimidada. Eu até já citei isso em alguns outros momentos, que eu escutei uma vez da Monique Evelyn, ela dizer que ela percebeu que ela não era uma criança tímida, ela foi intimidada. Isso refletiu muito, porque quando eu começo a perceber que eu era intimidada, eu tinha vergonha de chegar aqui e falar. Eu tinha vergonha, eu tinha aversão à minha voz. Hoje eu faço a terapia, a minha voz já foi pior, já teve um grave mais incidente, com uma tonalidade aguda babado. Hoje eu tenho trabalhado com terapias vocais para readequar a minha voz. E eu escutei isso da minha fonoaudióloga, não existe voz feminina e voz masculina. Há mais uma vez o continente africano. Porque quando a gente faz essa volta para a África, as mulheres negras africanas, elas tendem a ter uma voz com uma entonação mais forte. Né? E aí a gente costuma dizer que mulheres negras, elas não falam baixo, porque elas falam com um tom de empoderamento. E esse tom de empoderamento, para a gente ser ouvista, ela precisa estar nesse lugar também, dessa retórica de ser escutada, né?
E como é que sua família reagiu? Como é que seu pai, por exemplo, você conversou com sua mãe, mas como é que foi seu pai? Como é que sua mãe lhe apoiou? Enfim, vamos caminhar junto? Como é que foi a reação deles? Então, minha mãe, ela teve a crise, né? Aquela crise, aquela polêmica. Meu pai, ele foi uma pessoa mais acolhedor. Inclusive, às vezes as percas físicas, elas trazem muitas lembranças boas, né? Ruins e boas. Mas com meu pai eu tive muitas lembranças boas, graças a Deus. Eu sempre tive uma relação amiga com meu pai. Eu sempre tive uma relação de companheirismo e de trocas muito forte com meu pai biológico, principalmente porque quando eu saio de casa com 16 anos, 17 anos de idade, eu fui para a Vila de Abrantes, né, para Camaçari, e eu desapareci. E um belo dia eu sentada em uma esquina pensando, meu Deus, o que é que eu vou comer hoje? Eu estava com isso na mente, sentada na esquina, e eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer? Porque, eu não sei se eu já, algumas pessoas talvez não saibam, eu já vendi manga na feira, eu já vendi folha, eu já vivi de reciclagem, já fiz de tudo um pouco. Isso tudo nesse período? Isso tudo nesse período, né? Saiu de casa. E aí eu lembro, e antes de sair de casa também, eu já trabalhava com reciclagem. Trabalhávamos com reciclagem para sobreviver. E aí eu lembro que meu pai estava passando, eu estou vendo uma pessoa passando, eu disse, eu conheço aquele senhor, esse é meu pai. Aí eu gritei, Zé, vai para onde? E ele olhou para trás, eu estou atrás de você, de hoje que eu estou andando aqui, perguntando a todo mundo, e com a foto minha. Quem me conhecia, que ele estava preocupado porque eu não dava notícias, ele queria saber onde é que eu estava morando. Aí eu fui com ele, mostrando onde eu estava morando, aí ele tirou um dinheiro, me deu um dinheiro, me ajudou a limpar a casa, e aí conversamos, tomamos uma cerveja. Na outra semana minha mãe apareceu, porque ele foi lá dizer à minha mãe, né, talvez trazer minha mãe um pouco mais para a realidade. Tiffany, sua mãe foi vilã, foi da novela? Não, da sua história, da sua vida, nunca. Minha mãe, ela também foi vítima da sociedade, porque minha mãe não teve as informações que hoje ela acessa através de mim. Sim. Então, de fato, o que a sociedade deu de informação à minha mãe sobre pessoas trans? Que eram profissionais do sexo, ladronas e que sempre morriam pela bala da polícia. Sabe? E que não tinha, e que ser gay, a pessoa tinha que ser gay, mas ser gay educado. Não era assim que se vendia antes? Sim. Tem que ser um gay comportado, um entendido, né? Para muitos. Então, quando meu pai, ele traz a realidade, talvez porque meu pai é pertencente desse espaço, o Centro Histórico, que é um espaço que foi de resistência para muitas travestis, meu pai teve um acesso, foi importante porque meu pai me acolheu. E meu pai me trouxe de novo para o seio familiar. Isso foi muito importante, né? Mas muitas pessoas da minha família, os primos, teve aquele racha, aquele momento de afastamento, aquele momento de que não dou 2 meses, não dou 1 ano de vida, sabe? Porque as pessoas julgam, né? E aí, essas críticas, essas desvalorizações foram fatores também que eu fui somatizando. Não somatizando de uma forma negativa, mas somatizando de uma forma positiva para eu poder crescer e me expandir. O que eu tenho buscado. Sou, não. Eu tenho buscado, sabe, Cristiane? E quando eu digo que eu não sou, é porque de tantas produções intelectuais, sociais que eu tenho feito, eu ainda não tenho... O que é que eu posso lhe dizer? Quando você fecha os olhos e pensa em uma pessoa trans da Bahia, né? Quando você... Tem várias importantes, eu posso aqui citar várias. Onde é que elas estão? Qual o protagonismo dessas mulheres? E quando eu digo protagonismo, não é no aspecto somente da visibilidade, da popularidade. Falamos também de um retorno das nossas ações, das nossas lutas. Um retorno que tem que ser financeiro, um retorno de expansão, um retorno de devolutivas, de construções que nós fazemos, que não é somente uma postura subjetiva, é uma postura coletiva. Então, você vai para os eixos sul e sudeste, você consegue ver que toda a construção parecida, similar, igual a de Tiffany Aldara, há um retorno. Seja ele financeiro ou seja ele de alcance, de largo alcance. Infelizmente, no nosso território nordeste, no nosso estado Bahia, essas retóricas elas ainda são um pouco invisibilizadas. A gente ainda vai falar um pouco mais adiante sobre seus estudos, suas produções e pesquisas, mas eu quero que você fale um pouco antes da gente, né? Que eu falo pra porra. Antes da gente chegar no meio desse bloco, quero que você fale sobre como o candomblé entrou na sua vida. Como é que foi esse contato? Como é que você se iniciou? Como é que foi esse momento na sua vida, né? Foi um momento fácil? Você foi acolhida no terreiro que você foi iniciada? Como é que foi? Então, o meu contato com o candomblé é um contato muito desde a infância, né? É um contato que eu tenho
tanto do lado familiar, como do lado social, né? Então, eu tive várias questões de santo, né? Vamos dizer assim. Eu tive vários problemas de iniciação, em tese, né? Eu era criança que tinha que iniciar, não iniciei naquele período, iniciei já com entre 15 para 16 anos de idade. Iniciei não no seio familiar. Foi o que já me trouxe uma, tipo assim, né? Uma dúvida. Meu Deus, por que eu não fiz santo com as pessoas da minha família? Né? Eu tenho uma tia que é Ialorixá, que é bem mais próxima. Eu tenho uma prima que também é Ialorixá, um primo que é Babalorixá. E eu disse, meu Deus, por que eu iniciei no seio familiar? E aí foi me trazendo aquelas dúvidas. Meu Deus, por quê? Hoje eu sei o porquê. Porém, eu fui acolhida enquanto pessoa trans? Não. Na casa que eu fui feita. Porque é aquele lugar de provar a todo mundo que eu tinha que ter mais santo do que todo mundo. Eu tinha que ter caboclo mais do que todo mundo. Meu santo tinha que ser mais santo do que o de todo mundo. Então eu iniciei santo no período que meu santo tomava rum. De madrugada ou de noite, eu não sei que hora era. Eu sei que o xirê começava às 7 e eu tomava consciência de mim 8 da manhã. Já para organizar a mesa fria. Então eu acompanhei, ver meus irmãos de santo dormindo. Enquanto eu estava ali, eu tinha acabado... o herê do santo acabou de fazer isso. Tome um banho que já está na hora que vai começar tal coisa. Então, por quê? Eu ficava assim, meu Deus, por que eu? Sabe? Quando você está na alienação de aquele relacionamento abusivo que você acha que aquele homem é o único seu e você não consegue, aquele mito da caverna que Platão traz, que você não consegue olhar para as laterais, você só está olhando para um lugar fixo, era eu. E quando eu comecei a me dar conta, devido às violências que minhas entidades já estavam passando, que as pessoas comentavam, de o caboclo dela passa 3 dias no mato, vira a cará com a mão, a padilha tem que virar a acarajé com a mão no azeite quente, sabe? Cansanção com ortiga, sabe? Pólvora com enxofre e açúcar na mão, sabe? Isso tudo foi me trazendo, assim, poxa, mas bom que eu tenho um santo, bom que eu tenho um orixá. Mas no dia que eu tomei um murro, um dia que eu comecei a ser proibida de chegar de mini saia, de short, porque você chega com sua roupa. Você vai tomar banho para depois bater paó, para depois falar com o Pai de Santo. Então, eu não transitava no Ilê Axé com roupas mundanas, vamos dizer assim. E aí eu fui proibida que eu tinha que ir para a roça de calça e com roupa de menino. Eu comecei a perceber que não. Mas, ao mesmo tempo, essas violências, Tiffany, essas violências, elas foram importantes. Eu não vou dizer importante porque foi muito dolorida, foi muito dolorosa. Mas hoje eu consigo acolher pessoas sem olhar condenador que a sociedade impõe. Seja essa pessoa trans ou não. Então, na minha casa, outro dia a menina falou assim, por que você não abre uma casa de acolhimento? Menina, todo dia chega alguém aqui, pedindo folha, pedindo cesta básica, pedindo conselho, pedindo um banho, pedindo... Pessoas que pedem, por favor, posso sentar aqui no seu barracão? Posso sentar aqui que é um sítio, uma área verde muito grande. Eu posso sentar aqui no meio das plantas para conversar? A senhora me dá um abraço, sabe? E eu não tenho aquele lugar. Não, sai daqui, quem é você? Não. Oi, tudo bom? Tudo bem, dou um abraço, eu converso com essas pessoas. Porque lá atrás eu precisava disso tudo, eu não achei. Hoje eu preciso, muitas das vezes, ser abraçada pelo povo de santo, em uma grande parte que não me abraça. Mas eu entendo que existe uma diversidade dentro do povo de santo, uma diversidade de pessoas. Somos diferentes. Não é porque somos povos de santos que comungamos no mesmo pensamento e não devemos comungar. Isso é importante, porque é isso que faz o processo ser democrático. É o conflito de ideias, né? Mas eu consigo perceber que existe uma discriminação porque meu corpo é um corpo não bem visto. É um corpo trans. É um corpo que não deveria estar acessando certos espaços. Outro dia, um escritor ele fez um livro e ele saiu citando grandes nomes de Ialorixás. E aí lá eu vi meu nome. Ele disse, menino, meu nome é aqui no meio dessas mulheres, babadeira. Ele, não, e essa era um grande nome. Para mim, essa era um grande nome. Principalmente porque, quando eu comecei a escrever, e aí algumas pessoas da editora, que é do Candomblé de Salvador, elas estavam fazendo diversas críticas às pessoas trans, e seu nome estava sendo muito bem citado nas críticas desconstrutivas, né? De pessoas que eu nem sei quem é, que eu nem acesso, que não me interessa, e que as críticas delas, para mim, não vai poder me trazer nenhum tipo de empoderamento. Pelo contrário, eu vou continuar crescendo. E ele disse, não, eu vou colocar o nome de A Tiffany, porque o que a Tiffany ela tem feito é de suma importância para a gente pensar nesse candomblé que precisa acolher. E acolher, a gente acolhe. Quando a gente inicia as pessoas, a gente inicia no Ori.
e qual o gênero de Ori, qual o sexo e qual a genitália que Ori usa, né? Enfim, fica essas discussões, a gente precisa acolher. Se a Igreja Católica ela consegue fazer uma renovação carismática, entendendo que não se perde a tradição, mas essa tradição se mantém se construindo com o novo, a gente do Candomblé precisa ter essa inteligência, essa expertise, sabe? Então, quando eu iniciei o Orixá, sou iniciada para o Orixá Oxum. Minha avó, que é uma mulher que vem do Recôncavo da Bahia, ela que era filha de santo da saudosa Chica Dinã, né? Minha avó, ela vem, se instala em Lauro de Freitas, na década de 1955, 1950, por aí, né? Os registros históricos que nós temos. Funda o terreiro Ayamatama em 1960 e lá ela dá início a um espaço que de origem é Nagô Vodum. Minha avó depois migra para o Angola, né? Falece e me pede que coloque o nome, deixe o nome do terreiro Oiá Matamba pela devoção que ela tinha a Matamba. Uma grande devoção. Porque Oiá podia ser no Queto, Angola, Jeje, Nagô, podia ser onde for, ela tinha uma devoção a Oiá. Uma devoção, assim, fora do comum, sabe? E ela me pede, deixa o nome do terreiro Oiá Matamba, porque essa mulher vem de... Antes das pessoas estarem na internet falando, sabendo que sabem, minha avó já disse, essa mulher, ela vem de uma sociedade que ela lidera mulheres. E a gente precisa lidar com a liderança de mulheres e de pessoas. Isso é muito forte. Para mim, que sou uma pessoa de Oxum, para mim, que entendo o Oxum como uma grande liderança. E aí, né, essa é a minha história no Candomblé. Tiffany, como é que você se sente, né? Como é que você se percebe nesse processo? Como Ialorixá trans, como esses processos de sofrimento tendo uma família. Eu me vejo dentro desse lugar que eu preciso ressignificar. Ressignificação, porque a água é isso. A água é ressignificação, porque quando a água entra no meu corpo, ela entra para hidratar, depois ela sai, né? Ela entra para ela poder purificar, para poder renovar. Então, eu entendo que eu preciso ser essa água de renovação. Perfeito, perfeita descrição. E você falou muito bem em relação a isso, né? Que as pessoas que estão de fora pensam que o candomblé, que as religiões de matriz africana são puro acolhimento, né? Que porque é a religião que mais acolhe gays, transexuais, transgêneros. E na prática não é bem assim. Quando houve esse processo, né, do falecimento de sua avó e que você foi designada, foi escolhida pelo orixá para dar seguimento às atividades do terreiro, você também sentiu por parte do povo da casa, parte do povo do axé, uma certa resistência Muito. por temerem que você fosse uma mulher, que fosse, por associarem sua imagem à sexualidade, ou duvidarem da sua atuação como Ialorixá por conta da sua sexualidade? Muito, muito. Primeiro que eu não ia ter competência de assumir uma casa antiga. O culto que sua avó foi iniciada é um culto que se perdeu muito, é um culto antigo. Você não se tem pistas direito, não se tem referências. E as pessoas que têm não vão querer aceitar por conta que vai querer ensinar uma travesti a liderar uma casa antiga. Era isso que eu escutava. E aí aquela coisa, não, a gente te aceita na casa, você assumir na casa, mas não use roupa feminina, não usa baiana. E aí minha avó falece em 2009 e a casa fica fechada sem uma nova direção. Eu vim assumir a casa publicamente em 2020. Nesse período, quem assume minha mãe biológica, que é a mãe pequena da casa, e minha irmã, que é uma Eked, uma das Ekedes mais velha da casa. Elas fazem aquela parte mais interna. E aí, quando eu venho assumir, quase 11 anos a casa fechada, né? Vamos dizer assim, porque eu tive que vagar para me entender, para eu poder ter um diálogo primeiro comigo, poxa, eu vou ter que assumir a casa. Então, eu vou ter que renunciar a muita coisa. E eu vou ter que negociar muita coisa. Mas eu não posso abrir mão de quem eu sou. Por exemplo, eu perdi meu pai. Como está sendo o meu processo de luto? É um processo que eu tenho que estar engolindo muita coisa. Porque se eu cair fisicamente, muitos irão cair. Eu preciso me manter de pé para manter outras vidas de pé, para manter projetos sociais de pé. Tem pessoas que te ajudam, não, Tiffany? Tem. Mas quando você fala que você é a liderança maior daquele espaço, você sabe das dificuldades que uma liderança, solitariamente, ela passa. Que muitas das vezes ela não expõe. Então, eu escutei de uma amiga, a gente sempre conhece a Tiffany, guerreira, a Tiffany que não chora. Se eu lhe ver chorando, eu vou me assustar. Não é a Tiffany que eu conheço. O meu brilho por você vai acabar. Então, enxuga essas lágrimas. Sabe, eu escutei isso, é difícil. Então, para mim assumir o terreiro foi difícil. Foi muita calúnia.
Eu lembro que aqui em Salvador, eu fui... Menina, eu sou ponto de pauta, né? Que tem uma Ialorixá que ela foi para Miami me esculhambar e dizer que ela não daria 2 anos para Iku me levar, que era um absurdo. Meu nome estava em Miami, ai que delícia. Profetiza que eu tô chegando, viu, Miami? Nos Estados Unidos. E aí eu lembro que várias pessoas que têm prestígio social do candomblé foram neutras, continuam sendo neutras, e outras fecharam portas, e outras continuam me tratando da mesma forma. Entendeu? Então, eu não só sofri com a comunidade interna, eu sofri também com a comunidade externa. Então, tem eventos em Salvador, grandes eventos, sabe, Cristiane? Que às vezes eu não recebo nem uma carta convite, venha participar, porque eu não me importo de ser plateia, não. Porque para mim ser protagonista, eu também precisei estar atrás das câmeras. E todo o processo ele é contínuo, a gente dança em xirê, é circular. Nem sempre eu vou estar em frente às câmeras, eu também vai ter um momento que eu vou estar atrás. Então não me chama aquela travesti não, porque não vai associar bem ao evento, já escutei isso. E você sabe que o povo do candomblé, não todos, nem todas, nem todos, gosta de um ejozinho, né? Ah, imagina. Vem cá, mulher, você não se dá com fulano não, é? Eu disse, não, menina, me dou. Né? Que eu sempre falo bem de todo mundo. Claro. A boa vizinhança. Oxi, fulano tá tecendo a língua em você. Ai, pelo amor de Oxi, não diga que eu te falei nada, não. E aí a pessoa fala, a outra já confirma. A outra já diz, menina, é assim mesmo. Ah, é babado, é babado. E vai seguindo. E vamos seguindo, porque a água corre, a água não para. Exatamente. Né? A água não para, e se ela parar, vai ser para poder romper as barreiras. Isso aí. E é isso que você está fazendo, viu? Eu estou conversando com Tiffany Odara, Ialorixá, ativista, aqui essa mulher negra empoderada, que está aqui dando a letra para você, contando um pouquinho da sua história para a gente aqui no Azeviste. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Fique aí que ainda tem perfil Azeviste e muito mais para você. Olá, nós hoje vamos falar de um perfil de um personagem muito importante na história brasileira e na história baiana. O nome dele é Luiz Gonzaga Pinto da Gama, mais conhecido como Orfeu de Carapinha. Ele nasceu no dia 21 de junho, na cidade de Salvador. Ele era filho de uma africana livre, né, uma mulher que nasceu livre ou liberta, com um português branco. Ele nasceu na cidade de Salvador e aos 10 anos, segundo ele mesmo relata, ele foi vendido para a cidade do Rio de Janeiro pelo seu próprio pai. Depois desse movimento para o Rio, ele foi vendido novamente para São Paulo. Só que Luiz Gama era um homem livre, já que a mãe dele era liberta e ele nasceu de um ventre livre, ou seja, de um corpo que já não era escravizado. Já ali com seus 17 anos, perto de 1850, ele conseguiu provar sua liberdade, que era um homem livre, e aprendeu a ler e escrever. Depois disso, ele teve uma carreira fundamental na história negra brasileira e principalmente na luta pelo direito dos escravizados à liberdade. E ele se transformou no advogado dos escravizados. Ele só, em uma única causa, conseguiu libertar 217 escravos em uma causa coletiva, considerada a maior causa coletiva de liberdade do século XIX. Mas tem pesquisas que anunciam que Luiz Gama conseguiu simplesmente libertar mais de 500 escravizados, entrando na justiça para defender a sua liberdade. Ele vai morrer no início do século XX, mas felizmente, né, Luiz Gama conseguiu ser reconhecido no seu tempo, né? Relatos que o enterro dele teve mais de 3.000 pessoas, foi uma grande festividade. Hoje, por exemplo, o Ministério da Cultura anunciou há poucos tempos, né, logo no início desse ano, um prêmio de direitos humanos com o nome de Luiz Gama. Ele também está inscrito no livro de heróis da pátria brasileira como um dos heróis nacionais. Então vamos conhecer um pouco mais Luiz Gama, seu perfil, sua história, sua trajetória. Eu fico por aqui, agradeço e recomendo mais uma vez. Conheça um pouco a nossa história, o perfil dos nossos heróis, das nossas heroínas e também da gente comum, que nos interessa bastante. Um abraço e até a próxima. Pronto, tá vendo? Foi rapidinho, já estamos de volta com o nosso Azeviste. Hoje conversando com Tiffany Odara, essa mulher trans que dá a letra para você, que está em casa acompanhando o nosso programa, acompanhando aqui essa história de vida que é de impulsionar, que é de levar a gente adiante, a gente a querer mais. Então, Tiffany, agora eu quero que você fale, você falou um pouco sobre a sua infância, adolescência, como começou sua relação com o candomblé, com as religiões de matriz africana.
Mas fale sobre, especificamente, sua relação com o terreiro São Jorge, Filho da Goméia, né? Que é também de onde surge o Bloco Afro Bancoma. Como é que é essa relação, qual a importância que esse terreiro tem na sua vida? Então, o terreiro São Jorge da Goméia foi minha primeira escola de formação social, de engajamento político, no que tange, naquele período, participar inicialmente das oficinas de dança, confecções de adereço, tecelagem. Então, aquele espaço, ele me fez ter um encontro para a afirmação da minha identidade étnico-racial, do sentimento de pertencimento. E eu até escrevi a minha monografia no curso de pedagogia falando do terreiro São Jorge da Goméia, a pesquisa intitulada como as linguagens socioeducativas do terreiro São Jorge da Goméia. Então, como é que aquele espaço ele cria oficinas, linguagens, que eu denomino de as oficinas que são as linguagens socioeducativas para o nosso empoderamento enquanto pessoas negras. Então, aquele espaço, e entendendo todos os terreiros de candomblé, antecedendo a Lei 10.639, que é a afirmação da cultura afro-brasileira indígena, em 11.000, como esses espaços eles são verdadeiros quilombos de preservação. E como esse espaço também ele me fez ter o sentimento de pertencimento da minha negritude, que já brotava na minha infância, a partir do que eu trouxe, né, das narrativas de meu pai, e como isso encontrou, né? Então, é isso que veio da minha infância, se encontra naquele espaço, né? Porque quando eu fui cuidar de minha avó, que estava já com 90 e algumas casinhas. Minha avó faleceu com 98 anos de idade e ela começou a ter um pouco de perca de memória. Então, a gente da família, começamos a cada um fazer uma rotatividade de cuidar de minha avó. Como eu tinha iniciado no período, eu tinha iniciado orixá e tinha parado de estudar, eu fui a pessoa que fiquei cuidando de minha avó por um período. E aí eu não tinha outra atividade a fazer, foi quando eu tive contato com o terreiro São Jorge da Goméia, né? Um dos motivos de eu parar de estudar foi porque a escola não estava respeitando as questões do resguardo naquele período. Eu não poderia sentar em alto, eu não poderia vestir a farda, tinha que estar de branco, né? Aquele período do resguardo do quelê, mas que você pode ir e voltar e tal. E aí eu tive que perder um ano. E nenhum professor quis fazer nenhuma atividade comigo. Disse que não, repete o ano. Só a professora de história, eu não esqueço, que quis, naquele período. Lembra o nome dela? É bom falar. Professora Ana Paula. Beijo, professora Ana Paula. Eu lembro. É ótimo. Eu lembro. E aí, isso foi importante naquele período porque o terreiro São Jorge da Goméia ele despertou um sentimento em mim que eu já tinha vivenciado na escola, na Associação Brasileira de Capoeira Angola, no Bloco Muzenza, no Comanche, no Pelourinho, no Espaço Pelourinho, nas caminhadas do 20 de novembro. Ele despertou em mim. Né? Então, a importância das oficinas do terreiro São Jorge da Goméia para me impulsionar também a resgatar algo que já estava dentro de mim. Uhum. Então, é um terreiro que eu quero mandar um beijo para a Mamãe Camurici, mandar um beijo para a Jéssica da Goméia, mandar um beijo para toda a comunidade do terreiro São Jorge da Goméia, que é um espaço de muito acolhimento e um espaço que eu tenho muito respeito e muito prestígio e muito orgulho de ter vivenciado momentos muito importantes da minha vida dentro daquele espaço. Com certeza. Como a gente falou na abertura do programa, além de Elorixá, você é uma grande ativista social que tem grandes projetos, importantes projetos de discussão, de acolhimento, com foco na educação, no emprego, enfim, em diversas ações, principalmente em prol da população LGBTQIAPN+. Fale um pouco desses projetos, o que é que você vem realizando, nesses lugares que você está ali representando nesse momento, principalmente em Lauro de Freitas, como se dão suas atuações? Então, a minha atuação, eu costumo até dizer às pessoas, né? Eu sou tão subversiva que minha atuação ela se expande de Lauro para Salvador e eu consigo atingir Recôncavo, eu consigo atingir Simões Filho, Camaçari, cidade. Isso é muito bom, né? Positivamente, fazendo uma análise do que a gente passa, fazendo uma análise até do que eu disse anteriormente, dessa não devolutiva de alguns retornos que a gente precisa ter. Por exemplo, às vezes a gente quer fazer um projeto que a gente precisa de ação. Tem edital, Tiffany. E às vezes você submete edital, você não passa. É tanto critério. Às vezes você passa, mas com valor limitado. Enfim, várias questões assim que eu acho que tinha que ser um programa e meio para a gente falar de tantas coisas, mas a gente entende que tudo é luta. Tudo é na labuta, como eu sempre costumo dizer, na labuta, e se não for na labuta, a gente não avança. Em Lauro, eu estou hoje na presidência do Conselho de Igualdade Racial e na vice-presidência do Conselho de Mulheres. Ambos conselhos eu consigo discutir a pauta LGBTQIAPN+, tanto nas questões de negritude como nas questões de gênero. Né? Então, dentro do Conselho de Mulheres, eu discuto muito a questão de gênero, das mulheres negras, das mulheres de terreiro. Né? Então, a gente precisa ocupar esses espaços.
que são espaços consultivos, deliberativos e que fomentam a política pública. Dentro do estado da Bahia, eu encabecei alguns projetos como a ação do Corre LGBT. O Corre LGBT ele foi idealizado por mim no momento que eu estive enquanto educadora social e redutora de danos do Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBT, bem como eu também fui uma das articuladoras e fundadoras da Marcha Trans, que é a Marcha Trans da Bahia, que acontece sempre na semana do 7 de setembro, que acontecia antes do 7 de setembro, ou no 7 de setembro, e agora acontece antes da parada LGBT que é a PN+, de Salvador. E o Corre LGBT ele era voltado para a empregabilidade das pessoas LGBTs, né? Pensando a empregabilidade e pensando no empreendedorismo. Foi uma ação que a gente conseguiu tensionar e dialogar com algumas secretarias, com alguns órgãos públicos, com algumas multinacionais e que foi importante e que hoje a gente vê que existem outros frutos dessa ação chamada Corre LGBT. É muito bom isso. Importante também pontuar que eu tenho ações, muito também voltado para o mundo da intelectualidade, que é pensar propostas de pedagogia, é pensar eu posso ser até ousada de dizer uma tendência pedagógica, mas uma outra pedagogia para os corpos, as existências que elas são negadas historicamente do ambiente escolar. Então, eu proponho, através de uma pedagogia da desobediência, como é que a gente pode travestilizar os espaços educacionais. Esse, inclusive, é o título do seu livro. Isso. Você fez um compilado justamente com esses questionamentos sobre uma nova pedagogia, é isso? Isso, uma nova pedagogia. E que no mestrado eu defendi recentemente sobre o xirê educacional, né? O xirê educacional a partir das mulheres negras do Candomblé. Como é que as mulheres negras, como é que Cristiele aqui, o corpo de Cristiele, esse diálogo com Cristiele tem me ensinado muita coisa. O seu corpo é um corpo que está dialogando com outros corpos sobre diversos fatores que talvez Cristiele não se dê conta ou se dê conta, mas que é importante que o processo de existência de Cristiele enquanto a mulher preta de Candomblé, comunicadora, é um processo pedagógico, porque a pedagogia, e aí indo para além pensando a educação como ampla, a pedagogia como essa vertente da educação, ela está presente em todos os espaços. Então, o corpo da mulher negra é um corpo que educa, é um corpo que ensina, o xirê, o espaço terreiro. E isso ela precisa estar atrelado às nossas normativas e leis de educação, como a BNCC, que é uma diretriz, com o PNE, que é o Plano Nacional de Educação. Precisa ter um diálogo. Se a gente respeita território, se a gente entende território, a gente precisa entender as influências africanas no estado da Bahia, a forte influência africana para o processo histórico social e como é que essas influências africanas elas estão inseridas nos conteúdos educacionais. Como é que a gente consegue dialogar? Como é que a criança que mora ali no Resgate, mora em Pernambués, ela consegue entender a importância do Leachel Pofonjá, de Mãe Estela Manhaninha. Quem são essas mulheres? São pensadoras contemporâneas de uma nova proposta educacional. Entende? E a pedagogia da desobediência eu vejo muito numa perspectiva do movimento de travestis, né? Na cidade de Salvador e no estado da Bahia. Então, esse movimento que Nilma Nino Gomes fala do movimento negro educador, e eu penso esse movimento de travestis como um movimento também que educa, mas que subverte. Para ele educar, ele vai ter que subverter, e é algo muito parecido com o que Paulo Freire ele diz. A educação não transforma o mundo, a educação transforma as pessoas. E as pessoas que irão transformar o mundo, aí eu já penso, a educação só transforma aquilo que ela não reproduz. E é isso que o movimento de travestis, o movimento de mulheres negras, sempre está colocando na mesa das discussões, para que a gente não reproduza aquilo que já segrega daquilo que já nos apaga. Esse título pode ser considerado até bem polêmico, né? Dentro, por exemplo, entre os docentes, entre os professores. Sim. Eu acredito que quando o seu livro foi lançado, deve ter tido algum burburinho entre essa classe de trabalhadores, porque se chama Pedagogia da Desobediência, travestilizando a educação. Alguns professores já entraram em contato com você, questionando, querendo saber mais sobre o livro. Você sentiu alguma resistência? Você tem vontade de que seu livro chegue a cada vez mais número de professores? Você tem alguma estratégia? Você pensa em levá-lo para unidades de ensino? Enfim, como é que você pensa em fazer com que esse conteúdo chegue cada vez a mais pessoas? Então, como ele não foi um financiamento meu, né? E eu quero muito, eu tenho construído isso, o que está difícil, né? Aproveitando esse espaço para pedir apoio, hein? Quem puder me dar um apoio aí, que a gente tem pensado em estratégias de largo alcance de levar esse livro, né? Mas eu não tenho como financiar. Eu tenho buscado isso fortemente, eu não tenho conseguido. Porque é um livro que ele vai dialogar com o currículo
com as propostas de currículo oculto e de currículos normativos, dentro de tendências pedagógicas tradicionalistas, liberais, porque a pedagogia da desobediência ela vem de uma perspectiva progressista, libertária, libertadora, crítico, né? Construtivista, de uma crítico, sociocrítica, né? Então ela vem dentro dessa perspectiva, muito parecida com a proposta de Freire, muito parecida com a proposta de Bell Hooks, muito parecida com as indagações da própria Angela Davis, mas parido sob a americanidade de Lélia Gonzalez, que ela não pode ser esquecida aqui, né? Ela vem dentro dessa perspectiva da Lélia Gonzalez, né, de se pensar o corpo americano, o corpo do pré-turguês, do preto que fala o português, nessa perspectiva. Então a gente tem criado estratégias que, de fato, a gente está tendo um pouco de dificuldades, não está tendo, na verdade, mas nem dificuldades, viu, gente? A gente não está tendo financiamento mesmo, a verdade é essa. Claro. Vamos falar a verdade. E a gente sabe que tudo que é para nós, povo preto, é mais difícil, né? Mais e um patrocínio, um apoio, um financiamento, tudo custa a chegar. É difícil. Tem gente que fala, hoje tá com edital, tá melhor. Tá, gente, mas não tá rolando. Vocês não estão entendendo. Por exemplo, eu quero agradecer aqui ao grupo coletivo de bibliotecas comunitárias da cidade de Salvador, que elas se juntaram, a biblioteca lá de Águas Claras, da São Martim, elas compraram uma quantidade boa de livros, sabe? Meu livro para professores da rede fundamental de ensino e ensino médio, da rede básica, ele tem uma abertura muito grande. Os intelectuais acadêmicos, na sua grande maioria, homens brancos, que têm indagações que não concordam com o pensamento. Aqueles conservadores da família. Eles não concordam, mas é algo que vem para afrontar o sistema mesmo, esse sistema com C da cisgeneridade, brancocêntrico, colonial, arcaico. É uma nova proposta pedagógica, assim. Então, é um livro que a gente está criando, inclusive a gente conseguiu realizar, a gente vai realizar uma feira, já vou dar um spoilerzinho aqui, né? A gente vai realizar uma feira, e essa feira ela é pensada desde o ano passado, né? A gente vai realizar essa feira para poder divulgar e conseguir agora participar de algumas feiras literárias, né? Muita luta, havia muita labuta, para poder falar do livro, apresentar o livro, porque esse livro ele vai ser relançado. E, inclusive, meu livro ele vendeu mais fora do Brasil do que no Brasil. A editora me deu esse feedback. Ele vendeu muito fora, né? Inclusive, ele vendeu muito para fora mesmo do Brasil e vendeu muito no eixo sul e sudeste do Brasil. Ele foi muito vendido. Vamos falar sobre o que você decidiu esse ano, né? Que você foi a primeira mulher trans a se ousar a buscar uma vaga, um posto de ouvidora geral na Defensoria Pública do Estado. Houve muita concorrência? Houve uma disputa? Como foi esse processo para você? Por que você, primeiro, resolveu se candidatar, disputar essa vaga? E como foi o processo ali? A concorrência foi acirrada? A concorrência foi acirrada e ali eu pude ver que, de fato, alguns movimentos sociais da Bahia são literalmente transfóbicos. E algumas lideranças são transfóbicas e que elas sempre estão nas suas transfobias, nas suas zonas de conforto. Porque na hora de pautar a luta das pessoas trans, negras e negros, porque eu faço só o recorte, eu não trago só um recorte, eu trago outros recortes. Então eu discuto empregabilidade, eu estou discutindo as questões de classe, eu discuto as questões étnico-racial, eu discuto as políticas de guerra às drogas, que é as políticas que atrelam as reduções de danos, diversos danos, entre outros. Eu estou dialogando sobre o gênero. E aí eu fiz parte de um processo que foi do grupo operativo. Eu participei do grupo operativo e quando eu entendi que o espaço de ser ouvidor era um espaço de aproximação da sociedade civil com uma das vertentes do Poder Judiciário, que é uma instância que acessa e dá possibilidades ao direito à cidadania e à justiça social, que é a Defensoria Pública, e um beijo para a doutora Firmiane, defensora geral, e em nome da doutora Firmiane eu quero beijar e abraçar todos os defensores e defensoras. Eu percebi que era um espaço disputadíssimo, né? Já sabia que era disputado, mas não ao nível de ser tão disputado de, a todo momento da minha candidatura, que é uma candidatura que nasce dos movimentos sociais, porque é os movimentos sociais que começam a me apertar para eu ir, né? Porque existe uma agenda política não partidária, mas uma política de pertencimento, de ocupação de mulheres negras, e as mulheres negras indicaram o meu nome para ser em unanimidade, né? De uma forma, né, única, de ocupar aquele espaço, e aí eu sofri diversas violações, violências.
E aí, enquanto a primeira que usou, veio a segunda, que foi a Luciana lá de Alagoinhas. Um beijo, uma mulher trans também, que colocou a sua candidatura. E ela disse, depois que eu vi seu nome, eu coloquei o meu também. E aí eu disse, beleza, estamos aqui para somar forças, porque eu acho que as mulheres trans e travestis, e homens trans, pessoas não binárias, elas precisam ocupar, em uma ocupação mesmo, com incidência política, dizer o que a gente, de fato, a gente veio para fazer, a gente não veio para esse mundo a passeio. E se eu não vier a passeio, eu não vou ficar sentada na minha cadeira, na minha zona de conforto, eu vou ter que ir à luta. E aí, de fato, foi difícil. Eu fiquei empatada tecnicamente por critério de idade, né? Eu não fui, não segui na lista tríplice, né? Mas é um lugar que, como o movimento, né, em sua nota colocou, quem perdeu não foi Tiffany, fomos nós. A nossa aproximação. Né? A nossa aproximação, porque Tiffany ela já traz elementos importantes de construções coletivas. E era um espaço que a gente estava ampliando diversas ações no que tange as competências da ouvidoria a realizar, né? A trazer e a buscar. Mas eu desejo boa sorte à ouvidora Naira Gomes, né? Eu desejo boa sorte e que ela possa desfrutar desse lugar com muita maestria, com muita resiliência, porque não é um lugar fácil. E a gente sabe que, de fato, para a gente disputar esse espaço, as violências políticas, elas aconteceram de forma diversas. Eu faço ideia. E você, depois dessa experiência, você pretende disputar, por exemplo, você pensa em algum momento disputar algum cargo eletivo, já que você, né, já transita, né, já ocupa um cargo no gabinete, na Câmara de Vereadores. Você tem essa vontade de estar mais dentro da política, disputar um cargo eletivo, de repente, se candidatar a vereadora aqui de Salvador, algo do tipo? Cristiele, eu não penso não, sabe? Eu recebo diversas propostas, de fato, principalmente em Lauro de Freitas, para eu poder sair, candidata, que você tem perfil. Mas a grande questão não é o perfil. A grande questão é saúde mental para você poder gerenciar diversas violências e violações, sabe? Diversas sacanagens, desculpa a expressão, diversos contextos. Então, hoje eu me coloco muito no lugar da intelectualidade, no lugar de produção de conhecimento. Amanhã ou depois, se eu vier sair, é uma questão do que foi, por exemplo, eu sou uma pessoa de candomblé, então eu vou perguntar ao orixá se é mesmo caminho, se não é caminho, eu vou buscar, não. Existe uma necessidade, hoje a gente tem uma necessidade de ter as nossas vozes em mais ampliações, né? Em diversos cargos, em diversos espaços. Há uma necessidade, principalmente para a gente que é povo de santo. A gente tem uma necessidade de ampliar os nossos debates, que muitas das vezes está na bolha. Então, eu hoje digo que eu não tenho uma vontade, mas eu reconheço que existe uma necessidade. E aí, talvez, reconhecendo essa necessidade, possa me impulsionar, ou talvez eu possa também não querer seguir um outro caminho. Então, hoje, eu não tenho vontade. Inclusive, essa semana, uma pessoa veio conversar comigo sobre política, que ela me disse, Tiffany, tudo é política. Até a escova de dente, ela é construída dentro de uma política. De uma política que passa por outra política, que passa por outra política para chegar nas nossas mãos. E, de fato, é. Tudo é política. Então, ela disse, eu acho que você tem que pensar. Então, são várias propostas, de fato. E eu sempre estou dizendo, não é meu lugar, não é meu lugar. Eu quero estar nesse lugar mais de consultora. Hoje eu sou assessora parlamentar, estou assessora parlamentar. Estou assessora parlamentar, mas não é um lugar que eu estou ocupando, buscando ser uma vereadora, não. É um lugar que eu estou para construir, para poder... Eu sou um lugar que eu sou mais como consultora. Eu estou mais no lugar de construir, ó. Isso aqui o movimento negro tem pensado, isso aqui não tem. Esse projeto de lei é interessante para a população negra. Esse projeto de lei é interessante para o movimento LGBT. Esse projeto de lei é importante para se pensar as políticas das mulheres, sabe? Eu estou muito nesse lugar. Entende? Eu acho que é um lugar que, por enquanto, para mim, é um lugar que me cabe. Né? Mas porque, de fato, a política é babado, viu, Mona? É babado, viu? E olha, a gente já está perto de encerrar nosso programa, né? A gente, enfim, passeou aí um pouquinho pela sua vida, conta um pouco da sua história, mas eu quero que você fale sobre projetos, planos futuros e como é que você se vê hoje, né? Você se sente reconhecida? Porque, assim, eu vejo nas suas redes sociais, você... em muitas ocasiões é prestigiada, é homenageada, né, por alguns, enfim, por alguns meios, em alguns eventos. Como é que você se vê hoje? Você se sente reconhecida e quais são os seus projetos futuros? Reconhecida, acho que tem uma questão muito boa. Existe um reconhecimento muito positivo, né? Por exemplo,
eu fui madrinha esse ano de 3 paradas LGBTs. Isso é um reconhecimento. Eu recebi um prêmio do Circo Piccolino, um beijo ao Circo Piccolino, que foi um prêmio de reconhecimento à luta LGBT. Eu recebi um prêmio, isso é importante porque, ó, poxa... Né? Dá um gás, né? Dá um gás. Ai, minha luta não tá em vão. Eu recebi um prêmio, um troféu, que é o troféu Musa LGBT Moema Gramacho. Né? Enfim, eu ganhei esse troféu, muito bom, sou muito feliz, gente, pelo troféu. Eu ganhei esse troféu pelo reconhecimento da luta na cidade de Lauro de Freitas. É do Circo Piccolino. Eu ganhei também uma menção honrosa pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, uma menção honrosa pela luta em direitos humanos, que foi, acho que é um reconhecimento, logo após o período da disputa da ouvidoria. Então, eu ganhei essa menção honrosa, né, que já estava programada, né? Enfim, então, eu acho que é importante. E aí, quando a gente pensa em projeto para o futuro, é pensar como é que meu livro ele vai ocupar alguns espaços, como é que meu livro ele vai alcançar a grande massa. Inclusive, meu livro ele é pensado não na norma culta. Eu escrevo não nessa norma, eu escrevo para as pessoas entenderem mesmo que eu quero o meu pensamento, fragmentos de ideias. Um outro projeto que a gente tem são projetos de ações de fortalecimento comunitário. Né? É o fortalecimento comunitário da horta comunitária que a gente tem no terreiro, é o projeto de urbanismo e de luta socioambiental que nós temos. São conferências. A gente agora, como Conselho de Mulheres, estamos organizando uma jornada chamada Mandacaru para pensar nas mulheres e na ocupação das mulheres, sabe? Então, a gente tem feito articulações sociais e pensando no futuro. O que é que a gente pensa para o futuro? Eu sempre penso muito dentro de uma coletividade. Então, eu penso muito numa sociedade menos injusta, eu penso em uma sociedade mais justa e igualitária, eu penso mais na comida na mesa, né? E acho que comida na mesa e mais acessibilidade para todos aqueles e aquelas, né, que nos escutam e que nos escutam também. Acho que é mais isso. Perfeito. Olha, Tiffany, eu já quero agradecer pela sua participação aqui no nosso programa. Foi ótimo o nosso papo. Uma delícia sempre estar com você, aprender cada vez mais com cada relato que você traz pra gente, das suas vivências, das suas experiências. Mas eu quero, antes de você encerrar, que você mande um recado para essas pessoas que ainda têm essa resistência, essa dificuldade de lidar com a diversidade, com o outro, né, da aceitação do outro. Então eu quero que você, olhando para a nossa câmera ali, mande um recado para essas pessoas que estão te assistindo agora, para que respeitem, para que aprendam a lidar com essa diferença, com a diversidade e que nós possamos conviver cada vez mais em paz. Então é importante a gente entender que nossas construções sociais, elas só se dão com o outro, e o outro é diferente do que eu sou. Eu sou diferente porque vocês são diferentes de mim, porque você é diferente da pessoa que está ao seu lado, da pessoa que convive com você ou que trabalha com você. Nós somos diferentes. Nossa igualdade está na humanidade, somos humanos, seres racionais. E dentro dessa racionalidade, nos construímos com as diferenças. As diferenças, elas precisam ser marcas de potencialidade e não de segregação social. E a gente precisa nos entender enquanto eu, Tiffany, eu me entendo enquanto Tiffany Aldara, uma mulher trans, uma negra. Uma subjetividade, ela não é meu todo. Eu não sou só apenas a mulher trans. Olha que Cristiane, ela me provocou e eu trouxe aqui pensamentos intelectuais, ativismo, liderança religiosa, meu processo familiar. Eu tenho outras atribuições, outra subjetividade que me constrói. Então, aprenda a se construir consigo mesma e respeitando as individualidades do outro. Respeitando, acolha. Você que é de religião de matriz africana, faça o acolhimento. Acolha. Candomblé é uma religião de serviço, uma religião de amor, de respeito e de empatia. E a gente precisa estar acolhendo. A gente precisa estar ouvindo muito no lugar da escuta. Muito se fala do lugar de fala. Mas esse lugar de fala, ele só é, de fato, de pertencimento quando se existe um lugar de escuta. Então, aprenda a escutar, aprenda a amar, aprenda a valorizar a diversidade, que ela é tão potente na nossa sociedade. Maravilha, é isso aí. Com esse recado, a gente encerra o nosso Azeviste de hoje, agradecendo a você por sua audiência, por ter ficado aqui com a gente nessa conversa. E pega a visão, viu? Toda segunda-feira tem programa inédito aqui na sua TV Câmara. Se você perder ele aqui na TV, você pode ir lá no YouTube procurar a TV Câmara de Salvador, que você tem todos os conteúdos desde o princípio, tá bom? Um beijo pra vocês, até a próxima semana. Tchau, tchau.